Marcos capítulo de número 12, os versículos 28 a 34. Eu vou ler, peço aos irmãos então atenção na palavra do nosso Deus. Marcos capítulo de número 12, versículos 28 a 34. A palavra de Deus diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo Jesus que lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aí, irmãos, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Senhor Deus para compreendermos a sua palavra. Pai, nós buscamos a instrução para as nossas vidas ao lermos a tua palavra, porque entendemos que a tua palavra, a Escritura, a Bíblia, é o livro que traz vida, instrução, transformação, que nos torna perfeitos diante de ti, perfeitos para toda boa obra, como diz o apóstolo Paulo. E assim usa este texto, este sermão, através do Santo Espírito, para nos instruir e falar conosco, edificando a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Nós estamos chegando próximo da morte de Jesus. Começamos lá no início do ministério do Senhor Jesus, estamos caminhando gradativamente, e aqui agora então estamos nos aproximando da cruz. Mas há uma diferença muito grande em Marcos entre os capítulos 1 a 10 e 11 a 16. Na verdade, 1 a 9 e 12 a 16, com o capítulo 10 como uma transição. Nos capítulos 1 a 9, o Senhor Jesus ele está indo de uma vila para outra, depois ele vai para Cafarnaum, volta de Cafarnaum, dá uma volta em Gadar, sai de Gadar, vai a Cesareia de Filipe e volta. Nós vemos o Senhor Jesus fazendo curas, milagres, não há muita pregação, muito sermão. Nós vemos Jesus movimentando-se. É um filme de ação. Pense num filme de ação. Os capítulos 1 a 9 é Jesus aqui, Jesus vai para lá, ele conversa com pessoas, ele cura pessoas, cegos, coxos, expele demônios, perdoa pecados, repreende os fariseus. Jesus está em movimento. No capítulo de número 10, Jesus faz a viagem da Galileia para Jerusalém. O capítulo de número 10 é um capítulo de transição. Seria, digamos assim, a dobradiça do Evangelho de Marcos. Jesus está em viagem, caminhando, na jornada de 3 dias a 1 semana. E ali, ao ministério do Senhor Jesus, na sua viagem da Galileia até Jerusalém. Uma jornada de 80 a 100 quilômetros, passando por montanhas, passando por região de deserto, passando por vários tipos de terreno, até chegar a Jerusalém. 3 a 7 dias. Possivelmente o Senhor Jesus, como nos relata a palavra, foi parando e pregando em lugares, e deve ter levado mais tempo. Mas aí então nós entramos no capítulo de número 11, veja aí. E logo no início do capítulo de número 11, Jesus já está nas imediações
de Jerusalém. Ele está no lugarzinho chamado Betfagé e Betânia. E logo então o Senhor Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E esta nós chamamos de a entrada triunfal de Jesus, que inclusive dá origem ao domingo de Ramos. O próximo domingo é chamado de domingo de Ramos, porque foi exatamente uma semana antes de Jesus morrer que ele entra em Jerusalém. Este capítulo 11 é como se ele tivesse acontecido no próximo domingo, historicamente falando, cronologicamente falando. Você percebe então que agora do capítulo 11 até o capítulo 16, Marcos vai gastar falando de uma semana na vida de Jesus? Até o capítulo de número 10, ele nos falou de 3 anos, resumidamente. Por isso que eu disse que é um filme de ação. Jesus está indo para cá, vai para lá, prega aqui, cura, se movimenta. Agora, aqui no capítulo de número 11 em diante, as coisas são mais devagar. Jesus prega. Nós temos o registro de ensinos, de sermões, porque o capítulo de número 11 ao capítulo 16, nós temos o registro de uma semana, da última semana na vida de Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que Marcos não quer dar a você uma biografia completa da vida de Jesus. Marcos não quer dar a você o histórico completo de quem é Jesus. Ele falou a nós, em 9 ou 10 capítulos, do ministério geral de Jesus, dando ênfase nas curas e no poder de Deus através de Jesus. Mas agora, nesta última semana, quando ele dá aquele, vamos dizer assim, o slow motion, aquela reduzida no ritmo, e Jesus, ele é visto mais em contato com pessoas, e a sua pregação. Marcos está nos mostrando o caráter amoroso do Senhor Jesus, e o seu ministério final em Jerusalém. Neste capítulo 12, em especial, é o capítulo da provação. Jesus está em Jerusalém e agora ele está bem pertinho dos líderes religiosos dos judeus, do povo de Deus. E estes líderes religiosos já não gostam de Jesus. E eles então vão testar Jesus, provar Jesus, colocar Jesus dar a Jesus, fazer a Jesus perguntas difíceis, colocando ele contra a parede para ver como Jesus se sai. E nesse capítulo de número 12, se você tiver a oportunidade de ler todo em casa, você vai ver que em 3 ocasiões, naquele dia, Jesus é feita uma pergunta difícil, ou que se entendia que era capciosa. A primeira pergunta que fazem a Jesus era sobre a questão do tributo. Era uma questão complicada para o judeu. O judeu achava muito ruim ter que pagar imposto a César. E Jesus é testado. Será que ele paga imposto? Porque se ele disser que não paga imposto, ele vai contra a lei. Mas se ele disser que paga imposto, ele está indo contra o desejo dos judeus. E Jesus se sai bem. Ele diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Depois, Jesus é feito uma pergunta teorética, que nós poderíamos dizer teológica, que é sobre a lei do levirato, que é aquela lei de quando um homem casado, quando morre, não deixando filhos, o seu irmão tem que tentar ter filhos com a sua cunhada, com a viúva, para dar sucessão ao filho. Uma lei do levirato é uma lei complicada, difícil de entender, e os saduceus querem pegar Jesus no contrapé e tentam ao Senhor Jesus com uma pergunta que é imaginar difícil, mas o Senhor Jesus prontamente responde a eles no versículo 24, dizendo o seguinte:
Não provém o vosso erro de não conheceres a Escritura nem o poder de Deus? Jesus já logo de cara não dá oportunidade a estes arrogantes e diz: olha, vocês fazem essa pergunta porque vocês não conhecem nem a palavra de Deus e nem o poder dele. Então vocês se engajam em perguntas infrutíferas assim. E então, pela terceira vez, alguém se aproxima de Jesus, também para testá-lo. O propósito não é aprender, o propósito não é ser edificado, é teste. Mas é uma pergunta que abre oportunidade para Jesus ensinar. E a pergunta é a seguinte, simples, está no versículo 28, no início do nosso texto. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Os judeus, principalmente na época de Jesus, eles se fixavam muito em mandamentos. Será que não mentir é mais importante do que não matar? Será que não adulterar é mais importante do que não servir a ídolos? Qual é a ordem? O que é mais importante? Qual é? E esta pergunta, embora tenha sido feita com má intenção, mas ela é uma pergunta válida. Então Jesus responde. E como é que Jesus responde a essa pergunta? Com a própria Bíblia. O Senhor Jesus, ele cita a Bíblia. Ele cita Deuteronômio 6, 4 a 5. Ele diz que o maior mandamento é o seguinte: ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ainda acrescenta, vai além, e diz: o segundo mandamento é este. Cita Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dizendo, não há outro mandamento. Ou não há outros mandamentos, é a ideia, que sejam como este mandamento aqui. Não há outros. Quando Jesus fala aqui que não há outros mandamentos como este, o Senhor Jesus não estava dizendo que cumprir estes é mais importante do que cumprir outros. O que o Senhor Jesus está falando aqui é que tudo se resume nisso. Numa coisa, que é o quê? Pode ser resumida numa palavra: amar. Toda a Escritura, esse livro grosso que você tem nas mãos, tudo aquilo que Deus deu, se resume numa única coisa: amar. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesmo. Mas não se engane, o amor de que o Senhor Jesus está falando aí não é um amor que nós normalmente temos em mente no nosso tempo. Porque nos nossos dias o amor está ligado a uma emoção. Ele é um sentimento. Nós vivemos numa era pós-romântica, em que o amor foi elevado a um caráter de superioridade a todas as outras coisas. Ele é uma emoção de caráter superior. Hoje, o amor é algo forte, que vem e vai, que arde como fogo, mas que às vezes se apaga. Ele é tido como incontrolável, não pode ser mudado. As pessoas dizem: eu não posso controlar quem eu amo. O amor é visto como esta característica emocional incontrolável, esta emoção. Mas na Escritura ele não tem essa perspectiva. Na Escritura, o amar é muito mais algo que é mais controlável, é mais sereno. Ele não é apenas uma emoção, embora envolva emoção, não é apenas emoção. O amor é uma ação de todo o seu ser, de todo o seu ser, de todo a sua integridade, é uma ação íntegra de você como um todo.
Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, quando ele pergunta qual é o maior mandamento, não é o seguinte: consagre a tua emoção primeiro a Deus, e aí então o resto é secundário. O Senhor Jesus não está falando a você para consagrar a tua emoção, o teu sentimento. E como é que nós sabemos disso? Porque no texto paralelo, que está registrado lá em Mateus 22:40, o Senhor Jesus diz assim, ele diz: destes 2 mandamentos dependem toda a Bíblia. Ou seja, o Senhor Jesus estava nos dizendo que toda a Bíblia dele se resume nestes mandamentos. Que os 10 mandamentos se resumem em amar. Então não pode ser apenas emoção, porque nos 10 mandamentos há não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Na verdade, esses 2 mandamentos, eles resumem as 2 tábuas da lei. Se você lembra a história de quando a lei foi dada e Moisés desceu do Sinai, ele trazia 2 tábuas de lei. E por que 2 tábuas? Não era de madeira, nós chamamos de tábuas da lei, mas eram pedras em que estavam escritos o mandamento do Senhor. A Bíblia diz com o próprio dedo do Senhor Deus foi escrito lá. Embora Deus não tenha dedo, mas imaginamos que de uma maneira sobrenatural ele escreveu como se fosse da própria mão de Deus. Por que tem 2 tábuas? Porque não deu para escrever tudo em uma só? A letra era muito grande. Não, tem 2 tábuas, porque existem 2 grupos de mandamentos. Existe o primeiro grupo de mandamentos que é em relação a Deus. E eles se resumem em: amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. E existe um segundo grupo de mandamentos que é a sua obrigação para com o seu próximo. E ele se resume em: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Não ter outros deuses, não adorar ídolos, não blasfemar o nome do Senhor e consagrar o dia de descanso. São 4 mandamentos na primeira tábua. E são 6 mandamentos na segunda tábua. Os mandamentos da segunda tábua são: honra pai e mãe, não assassine, não roube, não adultere, não minta, não cobice nada que Deus deu ao teu próximo. 6 mandamentos na segunda tábua. Jesus está dizendo, portanto, que quando você não tem outros deuses, não adora ídolos, não blasfema o nome de Deus e consagra o dia que é do Senhor, quando você cumpre a primeira tábua, você está amando a Deus. E ele está dizendo da mesma maneira que quando você cumpre a segunda tábua de mandamentos com o seu próximo, você está amando a Deus. Ah, pastor, então os fariseus estavam certos. Porque os fariseus diziam, ou eles criam, ou eles viviam, como se eles cumprissem apenas o texto da lei, eles estavam certos. Mas veja, você não tem como cumprir o texto da lei aqui, porque há mandamentos que são interiores, que dizem respeito só a você e Deus, ao seu coração. Quando o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses. O que esse primeiro mandamento está tratando? De imagens, de ídolos, do culto pagão? Não, esse é o segundo mandamento. O segundo mandamento fala de imagens, de ídolos. O primeiro mandamento, quando diz que você não deve ter outros deuses, o que este primeiro mandamento está tratando? Está tratando do coração, do seu interior, dizendo a você que você não deve ter nada na sua vida que não seja em primeiro lugar a Deus. Este é o primeiro mandamento. Não tenha outro Deus. Quando você serve ao seu trabalho, ele vem primeiro na sua vida, você está servindo ao Deus, ao ídolo do trabalho. Quando você serve ao dinheiro, ele vem primeiro na sua vida, você está servindo ao ídolo do dinheiro. Quando alguém é escravizado por qualquer outra coisa, lícita ou ilícita, ele está servindo a um falso Deus. O primeiro mandamento é um mandamento do coração.
O mandamento em relação aos pais não é um mandamento do coração? Porque ele não diz assim, obedeça ao teu pai e à tua mãe. Não está falando para obedecer. Fala muito mais de algo que é muito mais difícil fazer, porque diz aqui, honre o teu pai e a tua mãe. Obedecer, você obedece simplesmente. Honrar é muito mais complicado. Honrar é algo que você faz com o seu ser, com o seu coração. Não é simplesmente obedecer. Um filho deve honrar o seu pai e sua mãe. É muito mais que obedecer. E o 10º, então? O 10º, este é bastante sério, porque ele diz que você não deve desejar. E este é um mandamento que também não pode ser medido, que só Deus conhece o coração. Então veja, meus irmãos, estes 10 mandamentos, eles nunca foram dados como regrinhas para você viver. Ah não, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto, então eu estou cumprindo. É exatamente isso que um jovem rico falou para Jesus num dia que se encontrou com ele, dizendo, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse, segue os mandamentos. Qual o mandamento que o Senhor Jesus estava falando em mente? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas aí Jesus traduziu, disse quais? Não tenha ídolo, não adora ídolo, não assassina, não rouba, não adultera. Jesus citou alguns dos mandamentos, deixou de fora outros. E aí o jovem disse, esses aí eu sigo, Jesus. Então Jesus disse, então só te falta uma coisa. Abandona aquilo que é mais precioso para ti, a tua riqueza, o teu dinheiro. Vende tudo, abandona, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia conta que aquele jovem foi embora triste, porque ele não estava disposto a este ato de amor. Aquele jovem seguia a lei, mas não amava a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus está dizendo, portanto, que se você segue este livro, a palavra de Deus, estes mandamentos, você deve ser movido pelo amor, não apenas como emoção, mas uma atitude integral da sua vida. Eu queria brevemente tratar desses 2 mandamentos aqui, do amor a Deus e do amor ao próximo, mas eu vou começar de ordem invertida. Vou começar pelo segundo, o amor ao próximo. O Senhor Jesus diz no versículo 31 que o segundo maior mandamento, aquele que resume a segunda tábua, que resume toda a minha obrigação para com o meu próximo, é amar a Ele como eu amo a mim mesmo. Alguns domingos atrás eu preguei sobre o amor próprio, quando o Senhor Jesus disse que você e eu devemos negar a nós mesmos. Porque todos nós nos amamos. E este mandamento, citando Levítico 19, 18, é um mandamento que deixa implícito que você se ama. E como é que você deve amar o seu próximo? Você deve amar o seu próximo fazendo a ele aquilo como você gosta e quer ser tratado. Aquilo que é justo que se faça a você. Aquilo que deve ser feito a você, você deve fazer ao seu próximo. Quantas vezes você quer ser perdoado? Todas as vezes que você errar. Quanto que você quer de perdão? Sempre. Todo o tempo. Então é assim com que você deve tratar o seu irmão, o seu próximo. Com amor, com paciência, com graça. Do mesmo modo como você ama a si mesmo. Ah, pastor, mas eu amo, eu só não consigo perdoar. Não, meu irmão. Quem não perdoa ama mais a si mesmo e precisa tratar o seu coração. O ódio, o rancor, a mágoa é um amor intenso por si mesmo, em que não há disposição de ceder. Sabe por quê? Porque perdoar é aceitar a ofensa, mas estar disposto a seguir adiante.
O perdoar é aceitar a dívida, a ofensa, o agravo, mas dizer assim: Senhor, porque Tu és mais, porque o Senhor é um Deus de perdão, de graça, de misericórdia, que me perdoou na cruz, eu vou deixar tudo isso de lado. Irmãos, rancor, amargura são amor próprio extremado daquele que está apegado à ofensa que foi feita. Pastor, mas o senhor não sabe que tipo de ofensa? Não preciso nem saber. Pode ter sido uma ofensa das piores que for, golpe baixo. Mas se você ama, você deve agir com perdão, com graça, com misericórdia, semelhante a que você recebeu de Deus. Você manifesta. É assim que cônjuges devem se tratar, é assim que pais e filhos devem se tratar. É este o amor que Deus quer que nós tenhamos. Nós não podemos viver no bateu, levou. No agora chega, pastor, tentei, agora chega. Todo mundo tem o seu limite. Deus não tem limite para com você. Te ama, te perdoa. E assim você recebe graça. E você diz: Deus, eu realmente não merecia, o Senhor me deu graça. Assim que nós queremos ser tratados. E é neste padrão que nós devemos tratar o outro. Pastor, isso é muito difícil. Ninguém disse que é fácil. É difícil mesmo. É por isso que não basta uma regrinha. Alguns querem traduzir este mandamento em justiça social e dizer que dar pão a um pobre, ajudá-lo um pouquinho, é amar o seu próximo. Mas isto é balela, irmãos, porque amar o próximo é muito mais do que isso. Dar um pão a um pobre, uma cesta básica a um necessitado, é um mínimo, é obrigação. O amor envolve relacionamento pessoal. É fácil dar uma cesta básica e não me envolver. Mas há um amor superior a este, que é o maior mandamento. E este maior mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E este mandamento aqui é realmente muito sério. Curiosamente, nós não associamos a lei de Moisés com amor. Não é verdade? Quando você pensa a lei de Moisés, a lei do Sinai, o que você pensa? Não faça isso, não faça aquilo, cara feia, algo que não envolve amor. Nós pensamos na lei como algo que restringe. Mas várias vezes em Deuteronômio, Deus fala de amor. E ele diz: vocês devem me amar. Em Deuteronômio 10:12, ele diz: agora, pois, Israel, se o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas ao Senhor, que andes nos seus caminhos e o ames. Nesse texto, em Deuteronômio 10:12, temer a Deus, andar com Deus e amar a Deus são as mesmas coisas. Temer a Deus, andar com Deus e amar a Deus são a mesma coisa. Em Deuteronômio 11 é o capítulo do amor a Deus. Porque em várias vezes nesse capítulo, no versículo 1, no versículo 13 e no versículo 22, o povo é lembrado: amem a Deus diligentemente, com intensidade, com força, amem a Deus. Depois em Deuteronômio 19:9 de novo: quando guardares para os cumprires todo este mandamento que eu hoje te ordeno, amar ao Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. Depois novamente no fim de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 6. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Em todo o texto de Deuteronômio, em todo o livro de Deuteronômio, sabe a que palavra amor está associado? Obediência. Amor a Deus está ligado à obediência. E o Senhor Jesus fala, nos ensina isso quando ele diz assim: me amais se vocês guardarem os meus mandamentos. Vocês me amam quando vocês guardam, cumprem os meus mandamentos. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos usar a justificativa de não ter cumprido um mandamento, justificando que nós amamos a Deus. Ah, pastor, eu não cumpri, eu estou em falta, mas eu amo a Deus, eu estou firme com Deus. Isso é um engano, meu irmão. Porque aquele que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, põe a Deus em primeiro lugar.
Ah, pastor, eu estou afastado, eu não estou indo à igreja ou isso, mas eu mantenho a minha fé. Engano! Se Deus não vem em primeiro lugar na sua vida, nos seus atos, não é refletido na sua forma de viver, então Ele também não é o primeiro no seu coração. Isso serve também para o casamento. Um marido que diz que ama a esposa, mas nunca está com ela. Sempre ausente. Quando chega em casa, vive a sua vida separado. Não faz parte da vida comum no lar, como o apóstolo Pedro diz: maridos, vivam a vida comum do lar. Não, pastor, mas todo o meu esforço, todo o meu trabalho, toda a minha vida, porque eu amo minha esposa. Está enganado, meu irmão. Está enganado. Se você ama, você gasta tempo com a coisa amada. Sabe adolescente namorando? Até quando o pai diz assim: não, você não pode ir lá hoje, não vai hoje. Se bobear, pula a janela, inventa uma coisa, desce por uma corda de cortina que fez do segundo andar e foge para ir. A gente sabe o que é ter paixão por algo. A gente sabe o que é amar e ter valor, e ter desejo, e ter o coração. Mas é engraçado que muitas vezes nós queremos nos enganar ou dizer para nós mesmos que o nosso amor a Deus, ele é um amor mais maduro, mais sereno, que agora nós continuamos amando a Deus, que nós continuamos amando a Deus, mas assim, do nosso jeito, porque nós já alcançamos uma maturidade espiritual. E aí nós caímos na secura espiritual da igreja de Éfeso, a quem o Senhor Deus, na carta de Apocalipse, diz: volta ao primeiro amor. Estás seco. Irmão, não existe esse conceito de que o meu amor por Deus é um amor maduro. Se a sua vida não está encharcada verdadeiramente de Cristo, se Cristo não está na sua boca, no seu diálogo, se Cristo não faz parte do seu dia a dia, este é o amor que Deus exige. E isso é refletido na expressão de toda o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu não quero entrar em detalhes o que cada uma destas coisas significa. Nós até poderíamos ficar aqui longamente. Mas todas essas 4 elementos, eles querem dizer que você deve começar a amar a Deus de dentro, mas vai amar a Deus também do lado de fora. Com os teus bens, com o teu dinheiro, com o teu tempo. O amor a Deus começa de dentro e ele vai se expandindo para que você ame a Deus de tudo que é a sua vida, com tudo que você tem. Mas o fundamento desse mandamento está na expressão: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E não haverá, se não houver uma submissão ao único Senhor Deus. É por isso que o escriba que pergunta a Jesus diz assim: Jesus, é isso mesmo. Começa com Deus ser o único. E isso está diretamente ligado ao primeiro mandamento, quando diz que não terás outros deuses. E como eu falei antes, isso não está ligado a ídolos. Está ligado a qualquer coisa que você gasta mais tempo na sua vida, mais investimento. Isso é o seu Deus. Vamos pensar assim: você vai fazer uma experiência nessa semana. Você vai começar a anotar o seu tempo. Escovei o dente das 9 às 9h10. Conversei com a esposa das 9h10 às 9h20. Você vai começar a anotar ali o seu tempo, o diário da sua vida. Não precisa escrever sentimentos, não. Só coloque os horários. Ao longo de 2 semanas depois você analisa a sua vida. A primeira coisa que você vai perceber é que você jogou um monte de tempo fora, né? Eu percebi isso já fiz essa análise, mas não por conta de amar a Deus, porque eu queria aproveitar o meu tempo melhor. E eu acabei percebendo que há muito tempo que eu jogo aí fora com um monte de coisa ruim. Mas se você for bem rígido nas suas anotações, olhando para essas 2 semanas, você vai ter uma ideia muito clara daquilo que é prioridade na sua vida. Aquilo que você gastar mais tempo nessas 2 semanas é aquilo que é prioridade na sua vida. Se você puder anotar, inclusive, valores: gastei tantos reais, fui em tal lugar, comprei tal coisa, gastei tantos. Contabilize o seu dinheiro também. Onde é que está o seu dinheiro? Onde é que está o seu tempo? É ali que está o teu coração. O Senhor Jesus diz lá em Mateus: onde está
O teu tesouro, aí que vai estar o teu coração. A gente pensa o contrário, né? Onde está o meu coração, eu vou colocar o meu tesouro. Não, Jesus está fazendo o caminho inverso, porque ele está dizendo que você pode se enganar, você pode mentir para si mesmo. Então faz o seguinte, veja onde estão os valores investidos, e aí você vai descobrir o teu coração, você vai ser honesto, porque ali vai estar a honestidade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos falsa imagem de nós mesmos, daquilo que nós amamos, daquilo que nós gostamos. E às vezes nós queremos nos convencer disso. Meu irmão, você ama a Deus? Você ama a Deus? Por que você está aqui hoje à noite? Ah, pastor, eu amo a Deus. Tem muita gente que ama a Deus. Mas o quanto você ama a Deus? Esta é a pergunta de hoje. O quanto você ama a Deus? O que você está disposto a fazer pelo Senhor? Até que ponto você está disposto a ir? Houve um discípulo de Jesus que disse assim: se todos estes aí te abandonarem, eu não te abandonarei. Sabe quem é este? Pedro. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído e preso, Jesus disse: Pedro, você vai tropeçar. E Pedro disse: eu não, Senhor. Eu vou contigo até o fim. Eu nunca vou te abandonar. Se todos estes te abandonarem, eu estou aqui. Pedro tinha esta autoimagem falsa de si, de que ele amava Jesus. E o seu amor era maior, inclusive, do que o amor dos outros. Mas nós sabemos que naquela noite, Pedro traiu a Jesus 3 vezes. 3 vezes, quando Jesus foi preso, perguntaram a Pedro, porque ele seguiu aquela multidão, e ele foi ver o que estava acontecendo com Jesus, e perguntaram a ele: você é discípulo de Jesus? Ele diz: não. Passou um tempo, perguntaram de novo: eu vi você com Jesus, você estava com ele, você é discípulo de Jesus? Ele diz: não. Na 3ª vez, fizeram a mesma pergunta, e a Escritura nos diz, para a vergonha de Pedro, que ele começou a espraguejar, a xingar, a usar palavrões, e dizer: eu não conheço este homem. Eu imagino que o sábado foi um dia terrível para Pedro, aquele sábado amargo após a morte de Jesus. Foi terrível. Traição. Mas Jesus ressuscita. E o Senhor Jesus vai lidar com Pedro lá em João capítulo 21. E se encontrando com Pedro, Jesus só faz uma pergunta, irmãos. Você lembra do texto? Ele só pergunta uma coisa. Ele não diz a Pedro: Pedro, eu te falei que você ia me desapontar, eu falei que você ia me trair, você é um traidor mesmo, mas olha, eu te perdoo, está tudo bem entre nós. Jesus não dá um discurso, Jesus não fala a Pedro, não repreende, Jesus só faz uma pergunta ao se encontrar de novo com Pedro. É uma pergunta única, Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Jesus pergunta uma 2ª vez e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. Jesus insiste. Pergunta uma 3ª vez e diz: Pedro, tu me amas mais do que todos estes aqui? E Pedro diz, a Bíblia fala, já com o coração em prantos, um pouco indignado, um pouco constrangido, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz então: apacenta as minhas ovelhas, vai fazer a obra, Pedro, que eu tenho para ti. O Senhor restaura aquele que não o ama e o traiu. Porque Deus é um Deus de graça. Eu imagino que essa pergunta feriu a Pedro mais do que qualquer outra pergunta ou palavra que o Senhor Jesus pudesse ter feito a ele. Talvez se o Senhor Jesus tivesse dado uma exortação dura, Pedro fosse baixar a cabeça e dizer: tudo bem, Senhor, eu mereço. Mas a pergunta, tu me amas, é quase que como uma faca entrando no coração de Pedro. Um outro discípulo amou a si mesmo, mais do que amou a Jesus. Esse foi Judas. Ele também amou a si mesmo mais do que amou a Jesus. Mas para ele não houve oportunidade de redenção, infelizmente. Quem é você? É Pedro ou é Judas?
Você ama o Senhor. Mas ao olhar para a sua vida, você diz: eu não tenho amado a Cristo. Glória a Deus se você chega a esta conclusão, tanto quanto eu devo. Glória a Deus. Mas você é Pedro ou você é Judas? Pedro amou a si mesmo. E na hora que ele deveria dar o testemunho de que ele está disposto a morrer por Jesus, ele não deu, mas foi restaurado. Pedro teve graça, mas Judas não foi restaurado. Ele amou a si mesmo e pereceu no mundo do amor, do dinheiro e das coisas que ele fez preferência. Meu querido irmão e irmã, você ama a Deus. Há algum amor em Deus, eu não tenho dúvida, senão você não estaria aqui hoje. Mas o amor a Deus é um amor sobre todas as coisas. Sonde o seu coração, e se você encontrar qualquer falha, você peça misericórdia ao Senhor, Ele é misericordioso para te restaurar como restaurou a Pedro.